Olá, boa noite para você que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro, e entre os principais destaques teremos: Fátima Bezerra participa do Consórcio Nordeste, um dos mais importantes para a economia do Estado. Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, solicita à Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte investigação rigorosa sobre a morte da advogada Brenda dos Santos. Estudantes de cursinho particular de Natal são aprovados no curso de Medicina da UFRN, um dos mais concorridos pelo SISU. E ainda vamos entrevistar o vereador Daniel Valença sobre as recentes ocupações promovidas pelo Movimento de Luta de Bairros e Favelas, MLB. Agora são 6h32. O TVU Notícias está no ar. O Consórcio Nordeste é um mecanismo que tem gerado bastante progresso para a região Nordeste. Com o crescimento do apoio do governo Lula, uma nova gestão está assumindo o consórcio, com o comando da governadora Fátima Bezerra. E quem irá nos contar os detalhes é o repórter Luiz Maurício. Na manhã desta quarta-feira, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, tomou posse da presidência do Consórcio Nordeste, assumindo o cargo que era do governador da Paraíba, João Azevedo, em cerimônia realizada no Centro de Convenções, em Natal, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, como primeira mulher presidenta do Consórcio Nordeste, a gente vai conseguir avançar muito em pautas importantes de agora, né? A questão da mudança climática, da superação da pobreza, do combate à fome, de a gente poder trabalhar mais segurança pública. Esse ambiente aqui do consórcio nos ajuda muito a trocar experiência, a fazer as coisas de maneira mais rápida, aprendendo com o outro e construir consensos para que a gente, junto ao governo federal, possa ter pautas comuns. Porque quando a gente se dispersa, a gente perde força e nada melhor do que a gente conseguir, sempre com pautas objetivas e comuns, permitir que o nosso Nordeste possa ser visto como parte da solução do Brasil. O Consórcio Nordeste surgiu em 2019. É um instrumento jurídico, político e econômico de integração, com o objetivo de atrair investimento e alavancar projetos de forma integrada, uma ferramenta de gestão e um articulador de pactos de governança. A realização de compras conjuntas, a implementação integrada de políticas públicas e a busca por cooperação em nível internacional são algumas das ações realizadas. O Nordeste se notabilizou pela integração, a integração de estados com municípios e o governo central. O governo central aqui vai trabalhar dialogando com o Consórcio Nordeste o plano de investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, em segurança, na área social. A gente, esse ano, vai viver, como eu disse, o ano do G20, em que o presidente Lula, além de trabalhar para tirar até 2030, como é previsto na meta 1 e 2, os objetivos do desenvolvimento sustentável 2030, a meta de erradicar a fome, reduzir a pobreza, queremos trabalhar juntos aqui com o Nordeste, nessa pauta que a presidenta do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, apresenta. Estiveram presentes representantes do Poder Legislativo Executivo de todo o Nordeste, incluindo governadores dos 9 estados ou seus representantes, para homenagear a nova presidente do grupo. Nós passamos um período que a ausência do governo federal foi muito ruim para os estados. E nós nos sustentamos com o consórcio, que de forma muito parceira, planejada, nós fazíamos as pautas com os governadores e as governadoras do Nordeste, levando as pautas que poderíamos fazer para os empresários, na relação com as universidades. Nós não tínhamos esse diálogo que temos hoje com o governo federal, ter a presença de ministros junto conosco, da Petrobras, da Sudene, Banco do Nordeste. Então os órgãos estão presentes com a gente. Isso facilita a gente dividir a responsabilidade. É importante de ver a nossa governadora Fátima, experiente, mulher de luta, presidir o Consórcio Nordeste. Já é uma referência para o país em matéria de cooperação federativa, de luta pelos interesses da região. Além da posse da governadora, outras pautas foram discutidas durante a Assembleia Geral.
Entre elas, podemos destacar a proposta para a instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, o Fundo da Caatinga e o monitoramento do Plano de Aceleração do Crescimento. Um dos focos nosso vai ser exatamente esse comitê de acompanhamento das obras do PAC. Já fiz inclusive contato com a Casa Civil, porque nosso intuito é fazer esse acompanhamento com foco principalmente nas obras voltadas para a infraestrutura hídrica, a questão da infraestrutura rodoviária e a questão da expansão das energias renováveis. Veja, o PAC destinou para todo o Brasil cerca de 1,7 trilhão, dos quais mais de 40% estão destinados para o Nordeste. Daí, repito, esse comitê que eu estou propondo, né, de acompanhamento em parceria com o governo federal, para que a gente possa efetivamente ter essas obras realizadas no tempo previsto e entregues à população. Eu queria destacar também uma outra ação muito importante nessa nossa gestão agora em 2024, que é a instalação do Comitê de Monitoramento e Enfrentamento às Emergências Climáticas. Isso é fundamental, pelo quanto esse comitê vai contribuir para dar foco a uma pauta que nós temos que avançar, que é a questão do combate à desertificação, cuidando de recuperar o bioma da Caatinga. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, solicitou que a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte investigue com maior rigor a morte da advogada Brenda dos Santos, vítima de disparos de arma de fogo quando saía de uma delegacia junto ao seu cliente. Confira mais detalhes a seguir. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, CFOAB, a Seccional do Rio Grande do Norte, a OAB-RN, e a Caixa de Assistência da instituição, a CAARNE, emitiram nota conjunta ontem, mostrando indignação pelo assassinato da advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos. O órgão decretou luto oficial de 3 dias devido à ocorrência. No momento do crime, Brenda estava na companhia de Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, a 600 metros de uma delegacia de polícia civil. O homem era suspeito pela morte do vaqueiro Vitor Santos, de 19 anos, no último domingo, durante uma vaquejada. A entidade, por meio da diretoria e Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, pediu ao secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Araújo, o acompanhamento das investigações. Outras medidas também foram tomadas, como explica o presidente Aldo Medeiros. A OAB está prestando assistência a seus familiares, prestará todas as providências e as homenagens póstumas à doutora Brenda e não sossegará enquanto não houver conclusão no inquérito policial que já se deve instalar e será acompanhado por um representante da OAB, de formas a que possamos viver em paz e as pessoas tenham o direito de exercer a advocacia em toda a sua extensão. Quem também se manifestou sobre o assunto foi a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social por meio de nota. A pasta alegou ter feito contato direto com a Polícia Civil para se iniciar um processo rigoroso de investigação do caso. Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, também foi designada para investigar a ocorrência. Nas redes sociais, um post de Brenda, momentos antes de morrer, viralizou. Em uma foto publicada no Instagram, ela mostrava estar ao lado do cliente e deixava a seguinte mensagem, abre aspas, a sociedade e sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no disse-me-disse, fecha aspas. Confira agora outros destaques desta quarta-feira no nosso Giro TVU Notícias Mais.
Os servidores do Rio Grande do Norte de variadas categorias profissionais se mobilizaram em frente ao Tribunal de Contas do Estado contra a decisão do Supremo Tribunal Federal e a modulação aceita pelo TSE com relação ao prazo de até 25 de abril para se aposentarem dentro da previdência própria do serviço público. Essa medida é direcionada aos servidores contratados sem concurso, mas que tiveram estabilidade garantida após a Constituição de 1988. De acordo com a decisão, após o dia 25 de abril, esses trabalhadores deverão se aposentar pelo INSS. De acordo com o governo do RN, o Estado deverá ter serviços paralisados se precisar cumprir uma decisão. Já o presidente do TSE-RN disse que os servidores não concursados não são obrigados a se aposentarem até a data prevista pelo STF, mas não terão garantia de que conseguirão se aposentar dentro do regime próprio dos servidores, uma vez que a decisão do Supremo é válida para todo o país. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2024 se encerram amanhã. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, são mais de 400 mil vagas entre bolsas de estudos integrais e parciais. Mais de 1.000 instituições aderem ao programa. Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta a maior oferta de bolsas desde o início do programa em 2005. Para se inscrever, é preciso ter realizado pelo menos uma das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das 5 provas do exame e não podendo ter feito o Enem como treineiro. As notas do ProUni podem ser usadas para concorrer a bolsas de ensino em instituições privadas, para cursos de graduação e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior e de baixa renda. As inscrições podem ser feitas no acessounico.mec.gov.br/ProUni. O governo do Rio Grande do Norte anunciou ontem, dia 30, que o pagamento da 11ª parcela do piso do magistério, referente a 2022, inicialmente programado para hoje, foi adiado para 10 de fevereiro. A Secretaria de Administração de Estado divulgou em nota que a mudança ocorre devido à necessidade de ajuste no fluxo de caixa do governo para cumprir obrigações constitucionais e correntes. O crédito será efetuado nas contas dos 37 mil servidores impactados na nova data. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha o lançamento do curta-metragem Feliz, de roteirista potiguar, e ainda vamos entrevistar o vereador Daniel Valença sobre as recentes ocupações promovidas pelo Movimento de Lutas de Bairros e Favelas. Agora são 6h44 da noite, não sai daí, o TVU Notícias volta já. Estamos de volta. Na madrugada da última segunda-feira, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, ocupou um prédio abandonado na zona leste de Natal. De acordo com o movimento, a ação visa abrigar 60 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O repórter Robson Dantas está ao vivo com o vereador Daniel Valença e traz mais informações sobre esse caso. Boa noite, Robson. Olá, Bia, boa noite. Boa noite também para você que está acompanhando a nossa programação. E é isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre direito à moradia, que é previsto em lei no artigo 6º da Constituição, e vamos falar também sobre algumas ações que visam lutar por esse direito, pela garantia desse direito. Mais sobre isso, eu estou aqui com Daniel Valença. Estou aqui com Daniel Valença, que é professor e é também vereador aqui na cidade de Natal. Então, seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pela participação. E eu começo perguntando, de segunda-feira para cá tivemos muita repercussão nas redes sociais em relação à última apropriação da MLB. Então eu queria que você esclarecesse o que de fato aconteceu, que gerou tanta repercussão. Boa noite, Jorge, boa noite, Bia, boa noite a quem nos acompanha de casa. Bom, teve todo um debate sobre o direito de propriedade, sobre invasão. Eu acho que o primeiro ponto do qual devemos partir é por que se gera tanta empatia com o imóvel abandonado
e não com dezenas de famílias sem teto. Crianças, idosos, homens e mulheres que querem apenas o que está previsto na Constituição, como você bem colocou, no artigo 6º, direito à moradia. E mais ainda, essa mesma Constituição determina no artigo 5º que toda propriedade privada tem de cumprir uma função social. Esse imóvel estava abandonado há no mínimo 15 anos, mas tem informações desencontradas quanto a isto, sem nenhuma destinação, e o movimento social chamado MLB resolveu por ocupar esse terreno, né? Vale lembrar que em 2020, 60 famílias ocuparam o prédio da antiga Faculdade de Direito. Esse prédio não tinha condições nenhuma de moradia e em âmbito judicial se fez um acordo e a Prefeitura de Natal então passou a pagar um galpão lá na Ribeira, onde essas pessoas dormiam, se instalavam. Nesse lugar houve 5 alagamentos, as famílias perderam todos os seus pertences ao longo desse período. Quem está em casa deve estar sofrendo com o calor cotidiano desse último mês, desse último período. Imaginem como era isso em um galpão, sem janela, sem ventilação, sem adaptação em relação à energia, acesso à água, saneamento. Então, um verdadeiro desastre, né? A ocupação, na verdade, ela vem para chamar a atenção da sociedade, da cidade, do poder público, de que as pessoas têm sim que ter direito à moradia, ter direito à sua casa, e elas estão desde 2020 esperando para poder ter um teto, um banheiro, uma cama, um quarto, enfim, o mínimo de qualquer ser humano. Não tem nada, enfim, não está se pedindo nada demais. E para a gente entender melhor, então essas famílias estavam em outro prédio, né? Isso, que esse prédio estava em situações precárias, e houve tentativa de negociação com a prefeitura, com o governo, para rever essa situação. Como foi que aconteceu esse processo? Sim, estava em um galpão pago pela prefeitura. Por várias vezes a prefeitura foi notificada pelo movimento social de que era impossível a manutenção naquele lugar. Por outro lado, no período Bolsonaro, as verbas para a habitação, né, para a moradia, elas foram literalmente destruídas. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do ano passado, que é feito pelo executivo do ano anterior, né, ou seja, pelo governo Bolsonaro, era de 80 milhões para a moradia. O orçamento para 2024, no governo Lula, pulou para 10 bilhões de reais. E o governo tem a promessa de entregar 2 milhões de casas em todo o país. Então, na verdade, essas pessoas ficaram esperando há 4 anos a sua casa. Teoricamente estão na lista, estão com direito assegurado para morar no Planalto, mas a partir dessa retirada de recursos, de entraves na Caixa Econômica, não conseguiram acessar o programa. Ao mesmo tempo, a prefeitura tampouco se sensibilizou e encontrou uma alternativa para as famílias. E aí elas foram lá e resolveram ocupar esse imóvel para mostrar para a cidade esse caos que é a negativa, né, do direito à moradia das pessoas. Vale lembrar que, de acordo com a própria prefeitura, em 2020 nós tínhamos 70 mil pessoas que estavam com seu direito à moradia negado. Pessoas em situação de rua, pessoas morando na casa de algum familiar, de algum amigo, em cortiços, enfim, que não tinham básico, que é a sua casa. Falando desse prédio que foi ocupado, ele cumpre sua função social hoje? Ele cumpria sua função social hoje? Sem dúvida alguma que não. Quem for lá agora, nesse momento, enfim, vai perceber que é totalmente, enfim, insalubre para que as pessoas lá estejam. E mais ainda, que está abandonado há muitos anos. Muitos anos. Nós andamos investigando a situação desse terreno após toda a repercussão que aconteceu. E descobrimos que em 1939 o governo do estado cedeu esse terreno para a Rádio Educadora, né? Doou o terreno para a Rádio Educadora, porém com a finalidade de ser a Rádio Educadora. Em 63 se dá autorização para a venda, desde que preservando a Rádio Poti e ampliando suas instalações. O que aconteceu em 2007 é que a Assembleia de Sócios resolveu vender o imóvel, o que aconteceu em 2010, então saindo totalmente da sua destinação original. O governo do estado em 2015 entrou com ação para recuperar o imóvel, mas por um elemento processual, pelo Instituto da Decadência, né, por ter passado mais de 3 anos, a ação foi julgada improcedente com base na forma e não no mérito. Então, na verdade, nenhuma propriedade privada é essa, a propriedade é do Estado, deveria estar servindo ao conjunto da população. E vale lembrar, a partir do momento que 60
famílias não têm casa e não moram perto do centro, elas não compram no comércio do centro, elas não gastam seus recursos por ali, elas não circulam. Então os problemas de criminalidade, os problemas de fechamento de lojas, tem tudo a ver com isso. Com a prefeitura de Álvaro Dias, que não consegue minimamente garantir uma política em que as pessoas ocupem, vivam e morem no centro da cidade e lá tenham a sua vida cultural, de acesso à educação, à saúde, etc. E aí a gente tem visto ao longo desse último período um centro totalmente abandonado, uma retirada absurda de linhas de ônibus. Antes eram mais de 30, hoje são só 11 que passam pelo centro da cidade, e o que a gente vê é mais quebradeira, mais desemprego e a gente perdendo o nosso centro comercial. Então é importante sim ter empatia e solidariedade com as famílias, debater o direito à moradia e a gente colocar para o conjunto da cidade, que é sim o dever de uma sociedade minimamente justa, lutar para que todas as pessoas tenham ao menos aonde dormir, ao menos um teto para morar. Ok, obrigado, Daniel. Agradeço pelas palavras. As famílias, como é que está a condição delas hoje? Só para... Muito difíceis, né? Primeiro que elas fizeram toda a limpeza do local, estava um mato gigantesco, eu visitei a ocupação ontem, mas sem dúvida alguma que não existe prédio, né? São restos de construção, então com certeza vão precisar armar lona, armar barraco para conseguir se proteger da chuva e de tudo, e aí a gente pede que as pessoas tenham solidariedade, vão lá conhecer, vão ser super bem recebidos pelo movimento, e nós vamos estar enquanto mandato de vereador acompanhando, se solidarizando e lutando, né, pelo direito à moradia dessas pessoas. Obrigado, Daniel, pelos esclarecimentos, e fica aí, a gente fica torcendo na torcida que tudo ocorra da melhor forma, que tudo se resolva e também que essas famílias tenham o seu direito assegurado. Então é com vocês no estúdio. É verdade, Robinson, obrigada pelas informações. A produtora audiovisual Potiguar Passa a Visão está lançando o curta-metragem Feliz, uma obra que aborda o drama e o passado de uma família que convive com Alzheimer. O repórter Abner Lima conversou com a idealizadora do projeto e traz mais informações. Olá para você que acompanha a programação da TV Universitária. O curta-metragem Potiguar retrata um drama familiar de pessoas que precisam conviver com um parente que está com Alzheimer. Sobre esse assunto, eu estou aqui com a Jane Gomes, que é uma das idealizadoras do projeto. Olá, Jane, seja bem-vinda à TV Universitária. Para começar, eu queria que você falasse sobre como surgiu essa ideia de idealizar esse curta. Bom, olá. O curta ele nasce a partir da minha experiência pessoal enquanto uma pessoa que também convive com uma pessoa com Alzheimer. Então, ele surgiu mais ou menos em 2016, 2017, a partir de alguns laboratórios de roteiro que eu participei, que foi o Gira Narratologia, oferecido pelo Centro Afro Carioca, e também o Casa da Praia Lab, oferecido pela Casa da Praia, que é uma produtora daqui do RN. Então, a partir desse desenvolvimento, comecei a escrever o projeto, então tive a oportunidade de ser contemplada no edital do Cine Natal, que é oferecido pela Secult, através da Funcart. Então, nesse processo, eu já estava no processo também de desenvolvimento do meu podcast, que se chama Passa a Visão. Então, já tinha uma equipe pré-montada, então eles abraçaram esse projeto e a gente conseguiu desenvolver o curta, tendo a sua maior parte sendo desenvolvido na comunidade de Mãe Luísa, que é o local onde a personagem inspiração, que é Dona Nina, morou durante praticamente toda a sua vida e mora até hoje. Já em relação ao enredo, eu queria que você desse um pequeno spoiler para quem está nos assistindo sobre do que se trata, o que vocês vão abordar, se é uma questão fictícia, uma adaptação. Bom, ele mescla um pouco de ficção também com uma história real, que é a história de Dona Nina, que no filme se chama Felizmina. Então, Felizmina é uma senhora que morou a vida toda em Mãe Luísa, então recebeu o diagnóstico de Alzheimer e nesse período sua neta, Janaína, estava morando fora, ela é uma jornalista. Então, quando foi informada pela mãe que estava cuidando da mãe, que ela estava com Alzheimer, ela retornou. Então, há todo esse processo de readequação familiar, desse processo também de cuidar da avó. Então, tem todo o drama desse processo dela não reconhecer a própria neta, tocar os nomes, que é algo muito comum nesse processo de pessoas que estão com Alzheimer. Então, é um rolê que acaba sendo muito dramático realmente, mas que também buscamos trazer esse processo de cuidado, que é sempre endossado em todo o processo do curta. Bom, já em relação à estreia, quando é que ela vai acontecer e onde é que vai acontecer? Como é que faz para poder prestigiar esse evento?
Bom, a estreia será ofertada gratuitamente na comunidade de Mãe Luísa, no Espaço Pop, com início a partir das 7 horas. Para quem quiser saber mais informações, a gente tem publicado várias curiosidades sobre o curta, também na nossa página no Instagram, que é @curtafeles. Então, estão todos convidados, a estreia é gratuita e vamos curtir o audiovisual potiguar. Excelente oportunidade, Lucas. Essa doença está presente em muitos lares brasileiros e fica aí a reflexão para poder prestigiar essa estreia. Volto com você no estúdio. Obrigado, Abner. Devido ao tempo do jornal, a matéria sobre os estudantes que foram aprovados no curso de Medicina da UFRN ficará para amanhã. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando sugestão e até amanhã.